Pode ir em frente. Como posso te ajudar, Dom Net? Então, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu queria mergulhar um pouco na questão da vida após a morte, ou do mundo não material, de acordo com o Islã. Então, eu só estou me perguntando, por que eu sei que sou cristão e na Bíblia diz que somos feitos à imagem de Deus? E eu meio que, como isso se relaciona com o Islã e a nossa existência? Certo. Vou perguntar o que quer dizer a imagem de Deus. Porque essa afirmação pode ser verdadeira de um jeito e falsa de outro. Então eu preciso saber o que você quer dizer com essa afirmação. Por que diferentes cristãos têm crenças diferentes sobre isso? Fez Deus a imagem de Jesus, não é? Grande? Tá bom, somos. Depende do que quer dizer. Imagem de Deus. Você é cristão. Eu quero saber como você entende isso. Eu diria que fora do nosso mundo materialista, Deus tem uma espécie de consciência. E nós conseguimos expressar esses atributos de Deus. Você, não nossos corpos físicos, não são a imagem dele, mas como nós nos expressamos através, tipo, dos atributos de amor, misericórdia, justiça, retidão, todas essas outras coisas. Então é isso que eu quero dizer com ser feito à imagem. Se você diz que, o que você quer dizer é que os seres humanos possuem atributos. Deus possui atributos. Há uma conexão na definição do que esse atributo é. Amor é isso. Nós temos amor. O Criador tem amor. Nós temos conhecimento que o Criador não tem. O Criador os possui diferente. Deus tem conhecimento absoluto, todo conhecimento, conhecimento eterno, etc. Nós temos conhecimento limitado. Começa em algum momento, sabe? Não é eterno. Se é isso que você quer dizer, os muçulmanos acreditam na mesma coisa. Você não tem problema em dizer que nós realmente desenvolvemos. O Criador tem um amor. O amor de Deus é maximamente perfeito. Nosso amor é eficiente, etc. A gente não tem problema em dizer isso. Se esse é o significado da afirmação aqui, então o que você está dizendo é que não temos problema. Mas não usaria isso para confundir as pessoas. Porque pode confundir dizer que somos. Certo, quer dizer com imagem. Deus se parece como nós. A gente diz, rejeita isso, não aceita isso. Beleza, perfeito. Você é cristão, mas na sua crença. Na verdade, o que você quer dizer primeiro antes de eu entrar com o meu comentário? Eu diria para você ir em frente e falar o que você vai dizer. Eu ia só mergulhar nisso, tipo, meio que construir em cima disso. Mas se você tem algo que queria dizer, não. Eu deixo as pessoas falarem o que quiserem. Mas tudo o que eu queria dizer é que, na sua crença, enfim, você acredita que Jesus era Deus e que Jesus era humano. Se você é um cristão que acredita que Jesus é Deus, não sei que tipo de cristão é. Você sabe, cada cristão tem uma crença diferente. Eu falo com eles o tempo todo, então depende de que tipo de cristão você é. Se você acredita que Jesus era Deus, que Jesus era humano, então Jesus é você literalmente nisso. Você está nessa imagem, exatamente nessa imagem de Deus, a mesma imagem, literalmente. Agora falando fisicamente, não só atributo ou qualquer coisa assim. Então, eu diria que, para isso, eu definitivamente diria: a fisicalidade de Jesus é o aspecto humano disso, e então o aspecto divino seria o espírito. E isso é tipo, essa é a parte de Deus dentro do corpo humano. Se isso faz sentido, eu sei. Você pode repetir isso. Então você está perguntando, tipo, se eu acredito que Jesus é Deus, certo? Não, eu estou dizendo, se você acredita que Jesus é Deus, você disse que já acredita nisso. Eu estou dizendo, já que você acredita nisso, você acredita que está na imagem física de Deus, porque seu Deus tinha uma imagem humana física, Jesus. Então não é só sobre os atributos. Eu estou dizendo, se você pegar essa afirmação no cristianismo, não é só o atributo, é também a realidade, porque Deus foi humano na sua crença. Correto. Eu discordaria dessa parte, porque eu digo que a parte do ser humano é a parte do homem que está separada de Deus. Esse é o aspecto criado disso. E então o espírito, a consciência é a parte de Deus. Então, Jesus, então nós somos. Então, Jesus incorpora o homem. Em termos da nossa fisicalidade, então isso é só o nosso corpo, que é a criação, mas ele diferencia, tipo, o espírito. Então Jesus tinha uma parte criada, uma parte não criada. Correto. Certo, vamos deixar assim.
Então você acredita que uma parte do seu Deus é criada e uma parte do seu Deus não é criada. A parte física foi criada. Sim, eu só estou confirmando. Eu só estou confirmando. Então uma parte do seu Deus é criada. Uma parte do seu Deus não é criada. Vamos dizer que isso é um problema. Nosso Deus é completamente não criado. Não há nada sobre ela que seja criado. E se houver algo sobre ela que seja criado, nós dizemos que isso é problemático. Porque Deus, por definição, é um ser não criado. Então, se ele é criado, aí vamos perguntar o que o criou. O que criou a parte do seu Deus? Bom, eu diria que as leis do universo, tipo, o aspecto físico disso, criariam as leis do universo. As leis do universo. Sim. Então, as leis do universo criaram a parte que é criada do seu Deus, do aspecto humano. Certo. Eu acho que você precisa analisar isso, porque é muito problemático. Eu acho que até os cristãos vão ter um problema com isso. Certo, olha, estamos dizendo, olha, nossa crença é muito simples, e é isso que estamos chamando as pessoas. O Criador não se mistura com a criação, ele não é uma parte criada. Não há nada sobre o Criador. Criado. O Criador cria tudo. E todo mundo. Tudo que é criado ou tem algo criado sobre si não pode ser Deus e não é Deus. E é por isso que, quando você olha para Jesus, os atributos que ele demonstrou não eram atributos de Deus, eram atributos do homem. Ele mostrou que era um ser humano. Ele não era Deus. Ele nunca foi parte de uma trindade. Nunca disse da trindade, não tem trindade na Bíblia. Mas Jesus disse explicitamente e expressou que, por exemplo, ele não tem conhecimento completo. Expressou que alguém além dele mesmo é o verdadeiro Deus. Orou e se prostrou diante de alguém. Disse que tem um Deus. Todas essas coisas que Jesus fez. E se ele fez, então ele não é Deus e não pode ser Deus. Eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo. Posso fazer outra pergunta que meio que vem depois disso? Não, não, claro, pode falar. Eu assisti a outro dos seus vídeos e você estava falando sobre como a alma humana é pós-eternal. Sim, você pode usar esse termo. Sim. Se está eternamente no paraíso ou no fogo do inferno. Sim, é criado. Mas então permanece no fogo do inferno ou permanece no céu. Sim, eu teria. Então, se eu realmente acredito que Deus é claramente onipresente, onisciente. Nós não acreditamos que Deus é onipresente. Se você quer dizer onipresente, ele não é. Sim, se você quer dizer onipresente, ele está em toda a criação, em tudo. Então, debaixo dos meus pés agora, Deus, o Deus em que você. Eu não quero dizer isso de forma desrespeitosa, mas o Deus em que você acredita está debaixo dos meus pés. Agora mesmo, eu estou pisando nele. Nós não acreditamos que você acredita que o Criador é transcendente. Allah está acima de tudo. E a grandeza é um atributo de majestade. Sim, desculpa. Pode continuar. Ah, não, tá tranquilo. Eu só ia perguntar. Só porque ele é onisciente, teria que haver algum tipo de campo unificador, nesse sentido, que transfere informações para que ele seja onisciente. Isso faz sentido. Não. Deus é eterno. Nada pode transformar qualquer coisa em Deus. Deus sempre esteve online. Ele sempre teve seu conhecimento. Não tem um ponto. Então, os atributos do conhecimento em Deus são eternos, ou seja, sempre existindo. Desde o começo, se você quiser usar o termo começo, mesmo quando não se aplica à eternidade, mas desde o começo, no início, usando a linguagem humana. Com suas limitações, Deus sempre foi conhecedor. Não há um ponto em que Deus não soubesse de algo. Eu perguntaria, então, se ele já sabe sobre basicamente cada alma que vai ser criada, isso não daria, na verdade, uma existência própria dentro de Deus já. Se já é conhecido, mas isso não é existência. Tipo, você sabe, por exemplo, que eu estou aqui falando com você. Eu existo agora dentro da sua realidade ou da sua mente. Ou, onde eu existo agora? Em um universo completamente diferente ou algo assim? Não, eu existo onde estou. Você tem o conhecimento em si como um conceito abstrato. Não é como se você existisse dentro de algo. Eu não. Eu existo dentro de você agora. Só porque você sabe que eu estou falando com você, ou que você sabe que eu estou aqui, ou que você sabe que eu tenho um canal no YouTube ou algo assim. Pode ter conhecimento de algo. Processar informações não significa que essa entidade física agora exista dentro de você só porque você processa essa informação. Eu chutaria, eu acho. Como você acha que ele é eterno? E então, todo conhecedor.
Estou tentando descobrir como formular isso, só em termos de, então, como você diria, eu acho, de acordo. Ao Islã, como o mundo foi criado. Exatamente. Segundo o Islã, como o mundo foi criado. Tipo, isso entra nisso. Tipo, Alcorão fala isso. um mundo materialista sendo criado. Allah diz, Deus diz, seja, e é. Allah diz, Deus diz, seja, e é. E é muito parecido com o começo do Gênesis. Haja luz, todas essas coisas. Haja, Deus criou. Você acredita que Allah te criou em um período de 6 dias, a mesma coisa que você tem no. É muito parecido no Antigo Testamento. Agora, nesse período, Allah criou o universo, criou o que chamamos de céu, que está acima de nós, e ele fez 7 camadas dele. Então ele criou o paraíso, ele criou o inferno, ele criou o planeta Terra, ele criou os anjos. Todas essas coisas são coisas que Deus criou. Se você quiser falar especificamente sobre as coisas neste mundo, Allah criou, como dissemos, esse céu acima de nós, e ele fez 7 camadas dele. E ele criou a Terra e o universo em que vivemos. Essencialmente. Então Deus, pela sua potência. É isso que significa ser todo-poderoso. É que você pode dizer, seja, e é. Isso é o que significa ser todo sábio, que você pode criar esses sistemas complexos apenas desejando a existência deles. É isso que Deus é. Você acha, atualmente, a gente não tem a tecnologia para fazer isso, mas você acha que no futuro a gente vai conseguir, tipo, observar e explicar cientificamente, conforme a gente avança, sobre a criação da matéria? Tipo, isso é uma pergunta pessoal. Só uma pergunta pessoal. Não, não, não. A gente não pode criar o, não como criar, mas tipo, observar o processo de como isso veio a existir. Não, mas a gente já tem uma resposta para isso. É porque quando você fala sobre isso, tem duas coisas. Primeiro, a ciência é uma ferramenta que estuda o material, as coisas físicas, que você pode colocar em microscópios. Ela não estuda o metafísico, mas o físico é um caminho completamente diferente. Se o universo foi criado pelo metafísico, então a gente não pode observar ele sendo criado. Por quê? A gente está usando a ciência, porque a ciência é uma ferramenta que estuda o físico, e o que criou isso foi a metafísica. Em segundo lugar, a gente já vê esse problema quando olha para os cientistas. E eles estão chegando no Big Bang e dizem, no ponto do Big Bang. Ou nossas leis que aplicamos hoje não se aplicam. Tem equações infinitas, a gente não consegue calcular ou entender o que estava acontecendo naquela época. É além do humano. Sabe, ferramentas para colocar dessa forma. É por isso que eles não conseguem te dizer o que havia antes do começo. A pergunta sempre está sendo feita. Você não consegue respondê-la. Por que não era algo físico? Não era algo que opera com as leis que a gente opera. Por isso você não consegue acessar essa realidade. Então a ciência não é algo que é sabe, ilimitado, sem restrições nas suas, sabe, ferramentas e suas, descobertas. É só limitado ao físico, materialista. Eu concordo totalmente com isso. E então, entrando nisso, eu diria: você concorda com o conceito de que nosso relacionamento com Deus é o que nos coloca em contato com a realidade metafísica, por assim dizer? Sim, uma realidade metafísica é mais ampla do ponto de vista muçulmano. Sim, a interação com Deus é algo que é metafísico. Você interage com o metafísico, essencialmente, se você quiser usar esse termo, metafísico com Deus. Além disso, com os anjos, seja com os jin, que, tipo, você vai chamá-los de demônios, se quiser usar um termo diferente. Todas essas coisas também são coisas que não são físicas do mundo em que estamos, mas têm um nível de interação que acontece também. E então, o céu estaria dentro do metafísico ou dentro de um reino materialista diferente? O céu é um lugar real, mas não está neste mundo. A gente acredita que está acima, não está neste mundo. Como eu disse, tem 7 camadas em cima dessas 7 camadas. O céu. Você tem o céu lá, então. Mas é um lugar real que foi criado, onde você vai ter jardins de verdade. Você vai ter rios de verdade. Você vai ter recompensas reais. Então é um lugar real para onde as pessoas vão. Depois que há um registro, eles vão. Eles vão para lá, seja para lá, ou, claro, ou ajudar. E então, quando a alma se move de um lugar para outro, ela passa pelo meio do, tipo, do metafísico, de uma área metafísica, ou
eu acho, por assim dizer, como ela iria de um para o outro. Bom, não é físico. A coisa final sólida não é. Sim, não é. Não é uma coisa física. Então a alma, toda, as interações, é uma coisa metafísica, o que chamamos de alma. Não é uma realidade física. Não é algo que você pode tocar e colocar em um microscópio ou ver. Não é bem assim. Pode falar. Ah, eu ainda estava pensando. Tá tudo certo. Não. Eu ia dizer então, qual é a sua posição agora? Porque eu estava te contando sobre Jesus. O que você acredita sobre Jesus? Se você disse que acredita que ele era Deus, eu conversei um pouco com você sobre porque ele não pode ser Deus. Minha pergunta é: por que você acredita que ele é Deus ou divino? Para começar, o que ele não disse? Então, eu tenho um termo como fora do mundo físico, que é o metafísico. Eu acredito que existe um Deus que abrange tudo. Tipo, a consciência de Deus, onisciente, todo, os atributos que ele possui. Então essa consciência entrou em um corpo físico, mas ao fazer isso, obviamente, ela tem suas limitações dentro do reino físico. Então isso não é. É uma crença bem nova. Como eu disse, foi assim que eu te falei no começo. Cada cristão acredita em uma coisa diferente. Mas eu vou te dizer isso. O que você acabou de descrever é o que é um ser humano. Deus criou uma alma, que está com um físico, e ele a colocou em um ser humano. E o ser humano é limitado. Ou o que você acabou de me dizer, isso é um humano. Isso é basicamente o que você acabou de dizer. Entendi, é isso que eu tô dizendo. Veio apenas da consciência, em vez de ser criado. Veio da consciência eterna. O que você quer dizer? Veio de, você quer dizer, a consciência eterna. Seja lá o que for. Usando esse termo para a alma criativa, ok. Então, o Criador criou uma alma, e essa alma entrou em um corpo. Eu não diria que criou uma alma. Eu diria, não sei qual termo você gostaria de usar, mas eu diria a essência de Deus. Então, o que você quiser. A essência de Deus, de acontecer. Então eu tô dizendo, o aspecto metafísico de Deus entrou em um corpo físico. Certo. Então, esse é o problema agora. Esse é o problema. Primeiro, eu vou te perguntar, por que você acredita nisso? Esse é o número um. Número dois. Se é isso que você acredita, então não eram três, era só um. Por que esse Deus, que você chama de consciência suprema, se tornou Jesus? De acordo com o que você diz, ainda é um só Deus. Só existe um Deus, Jesus. Então esse Deus, que se tornou Jesus. Quem ele está falando e pedindo ajuda e orando? Ó Deus, o Pai. Sim, mas você acabou de dizer que Deus entrou em Jesus e se tornou Jesus. Sim. Então, como é que ele ainda está falando com o que você chama de Deus? Você, sabe, dá para ver por que isso não faz sentido. Sim, Não, eu entendo de onde você tá vindo. Eu diria, a única maneira que eu conseguiria reconciliar isso seria porque o mundo metafísico e o mundo físico definitivamente têm uma barreira entre eles. E em cima disso estão essas limitações. E basicamente, a essência de Deus entrando no reino físico tem esse tipo, distinção, se isso faz sentido. Porque, assim como nossas almas, a gente só tá preso aos nossos próprios corpos físicos. Então, tipo, com o que a gente se identifica. Como muitos de nós, a gente só se identifica com nossos corpos físicos em vez de com nossas almas, que, tipo, pode expressar os atributos de Deus. E então eu diria, a única maneira que eu conseguiria dizer, me desculpe, eu tô isso. tá tranquilo, mas isso não responde ao que eu ainda tô tentando dizer. A questão é que se você acredita que Deus, seja lá qual for a consciência que você chama, entrou em um ser humano, e esse ser humano agora é Deus. E se esse ser humano agora, você pode usar uma terminologia diferente. Palavras que, com todo respeito, são apenas palavras, mas não respondem ou se referem ao que estamos dizendo. Se esse Deus, que você chama de consciência ou a essência de Deus, entrou em um ser humano e se tornou um ser humano, então isso é a única coisa que existe agora. Você tem Deus andando agora. Esse Deus que estava andando por aí não vai dizer que tem um Deus. E comece a rezar para isso e pedir ajuda. Por favor, me salva. Não vai acontecer porque esse é Deus agora, a menos que haja um Deus diferente agora. Aí você teria dois deuses, uma consciência divina que se tornou um ser humano e outra consciência divina que é mais alta e superior, que a pequena consciência divina que se tornou Deus está buscando ajuda de.
E isso é um grande problema, sabe? Até agora. É. Bem, eu acho. Por que você diria que isso seria um problema? Por quê? Isso não é forma humana. Por que isso é contra? Isso é politeísmo. Porque isso é politeísmo. Vai contra a Bíblia. É contra o primeiro mandamento. Um Deus. Você está falando literalmente. Isso não faria sentido. Sim. Seria dentro da mesma essência. Não pode ser na mesma essência. Você disse que a essência virou humano. Se você viu uma parte da essência ao ser humano, isso é outra heresia. Agora você tem dois deuses, parte na terra e céu. Olha, com esse olhar, até agora, tudo que você tem falado, com todo o respeito, não é bíblico. Você está tentando chegar. E eu vou te dizer que isso é um problema. Você está tentando inventar as coisas enquanto fala. Basicamente, você está criando tudo na hora. E isso é um problema. Por que falando sobre Deus? Deus, além da sua percepção e entendimento, não pode inventar o que Deus é, mais faz, mais se mete em encrenca. É isso que você tem visto. Por que suas explicações não vão ser racionais? Por que você está falando sobre Deus sem conhecimento? Para você falar sobre Deus, você precisa falar sobre Deus com base no que Deus te disse sobre Ele mesmo. Deus disse que Ele é o único. Jesus nunca disse que era Deus. Jesus não disse que Ele tem todo o conhecimento ou poder. E Ele demonstrou que não é, o que significa que Ele não pode ser Deus. Então, crer que Ele é Deus, Ele nunca disse isso. Então você deveria repensar. Por que você acredita nisso para começar? Por que você não acredita na coisa racional que Jesus disse? Ele foi criado por Deus, assim como Moisés foi, assim como Abraão foi, como todos os profetas de Deus foram. Ele estava andando, fazendo milagres como eles faziam milagres com a permissão de Deus. Como Moisés abriu o mar, Jesus segurou a luz e a mesma coisa. Então ele era um ser humano nesse sentido. Ele adorava a Deus. É por isso que ele adorava a Deus. Ele não tinha todo o conhecimento. Ele disse às pessoas para adorarem o Criador. Ele falou sobre Deus. Porque é isso que todo mensageiro faz. E isso está perfeitamente alinhado com a vida de Jesus. Agora, tentar introduzir uma consciência plena, a essência de Deus, tudo isso que não tem nada a ver com a Bíblia, é só filosofia grega, essencialmente, o que você está tentando introduzir agora. Então você está inventando coisas sobre Deus que Deus não disse sobre si mesmo. Então essa seria a minha recomendação. É realmente ver as coisas como elas são e olhar para o Islã. Porque o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, era igual a Jesus, que a paz esteja com ele. Ele era igual a Moisés, que a paz esteja com todos eles. Fetas e mensageiros de Deus, única mensagem. Eles vieram com a mesma mensagem. Há um único Criador digno de adoração. Esses são os mandamentos que são benéficos para o seu tempo. Faça essas coisas que Deus te mandou: orar, dar caridade, ser bom com seus pais, ser bom com seu vizinho, tudo isso. E aqui está a mensagem, a revelação que eu estou trazendo comigo. Siga isso. E é isso que vai te levar à vida eterna, ao paraíso, ou qualquer termo que você queira usar. E é por isso que eu te chamei, para adorar esse Deus sozinho, o Deus de Jesus, Moisés, Noé, Abraão e Muhammad, que a paz esteja com todos eles, e seguir a mensagem que chegou até você, a última mensagem que foi enviada, que é o Alcorão, e o último mensageiro que foi enviado, que é o profeta Muhammad. Isso também acredita em Jesus e é um requisito para todos nós acreditarmos em Jesus, Moisés, Noé, Abraão e todos os profetas, um mensageiro de Deus, que a paz esteja com todos eles. Mas essa mensagem está preservada, não está corrompida como as mensagens anteriores, não foi mudada por seres humanos. Você não tem a filosofia grega entrando e tentando te contar sobre tudo isso. Não. É o ensinamento puro de uma religião monoteísta do Criador, e é isso que eu te chamo, sabe? Então você é bem-vindo. Você obviamente é bem-vindo a se tornar muçulmano a qualquer momento, se você quiser. Sabe? Você sente que isso é algo que faz sentido para você. Há um único Criador que é digno de adoração, não um ser humano, não um homem, não uma mulher, não um midro. E ele criou esses profetas e mensageiros, e veio para entregar essa mensagem à humanidade, que essa era a regra. Se você acredita nisso, então você já está lá. Eu tenho mais uma pergunta. Se tá tudo bem, claro, pode ir em frente. Então, sobre o aspecto da vida eterna, indo pro céu ou pro inferno. Baseado nisso, você pode dar um resumo rápido do que isso se baseia. Então eu posso fazer a pergunta só com base nisso.
Basicamente, como é o julgamento? O que determina se alguém morre no Islã ou não é o que determina a eternidade no fogo do inferno ou no inferno. Então, se alguém morre com uma crença monoteísta pura, acreditando apenas em Allah, o Criador, Allah é apenas o Criador. Mas esse Criador, que não é um homem, não é uma mulher, não se parece com a criação, não é um ser humano, nada disso. Alguém que acredita apenas em Allah, ele é o único digno de adoração. Ele acredita nisso, e ele acredita nisso. O profeta Muhammad é um mensageiro de Deus. Jesus foi, Abraão foi, Moisés foi, e essas mensagens vieram deles. Mas Deus criou o anjo. Ele criou o céu e o inferno. E há um dia de julgamento e coisas que estão distantes. Existem revelações anteriores que foram enviadas. Alguém acredita nessas coisas, morre com essa crença. Ele vai entrar no paraíso, mas ele pode ter vivido uma vida má e feito coisas ruins. Se ele não se arrepender, ele ainda será punido por um período de tempo mais eterno. No final, ele vai para o paraíso. Então a eternidade dele. Se a gente falar sobre eternidade, se você morrer com essa crença, você vai estar eternamente no paraíso se não morrer com essa crença. Qualquer outra crença que você adora além de Allah, se você adora qualquer outra coisa junto com Allah, ou se você não adora Allah de jeito nenhum, se você não acredita que ele é o único digno de adoração, se você não acredita na existência dele, então, você está condenado a ir pro inferno italiano. É isso que separa a pessoa de ir pro paraíso ou pro fogo do inferno. E então, o que você diria? O propósito ou o significado da nossa existência neste mundo seria duas coisas. Primeiro, essa vida é um teste para ver se a gente vai adorar o Criador ou não. Então é isso, adorar o Criador. E essa vida é um teste. O teste é se você vai adorar a Deus ou não, ou se vai seguir seus próprios desejos e Satanás, etc. É por isso que estamos aqui. É por isso que existimos nesta vida. Quando? Se vamos dar a Deus o que é devido, adoração, mesmo que a gente não consiga fazer isso completamente, mas vamos fazer o nosso melhor para adorar a Deus e ser gratos. Ou seria por nossos desejos e Satanás e outras coisas. Então, eu diria que, claro, adorar a Deus seria a única coisa que, uma vez que você realmente vive isso na sua vida, acaba dando frutos. E qualquer outra coisa que você faça de um Deus te levaria para morte ou, tipo, não viver a vida plenamente. E o que eu perguntaria é, já que esses céus são tão materialistas em um reino diferente, eu imagino, mas o tempo, eu acho, é o mesmo. Funciona da mesma forma que aqui. Na verdade, a gente não sabe disso. Tabari, que é um dos exegetas clássicos, falou sobre isso. Por exemplo, ele disse: como é o conceito de tempo? Porque até para a gente, o tempo é relativo. Se você existir agora na Lua, o tempo funciona de forma diferente para você do que aqui na Terra. Funciona quando você está no planeta Terra. Por exemplo, se você medir com o Sol e o movimento do Sol, é uma coisa relativa. E como funciona no paraíso? A gente não sabe exatamente como funciona. Você tem que estar lá. Para entender, mas é uma vida eterna de qualquer forma. Então seria meio irrelevante funcionar dessa maneira, porque é uma existência eterna. Até o fim, não é algo que para, mas como exatamente o tempo funciona. Não é algo que a gente saiba. Certo, eu diria que, só para isso, eu definitivamente concordo com isso, tipo, ser um teste. E tudo mais. E então o tempo é meio que esse filtro que separa tudo, nos dá a oportunidade de crescer na nossa relação com Deus e tudo mais. Então, a única coisa que eu perguntaria é como é esse fogo eterno do inferno, mais a nossa disposição de, tipo, não deixar para lá os falsos deuses que criamos em vez de. Isso faz parte. Sim, isso faz parte. Isso é o politismo que eu te falei. Sim, Sim, sim. Então, faz parte. São muitas coisas ruins. Esse é um deles. Criar outros falsos deuses, ou rejeitar o Criador, essas são. Esse é o maior pecado no Islã. Ou rejeitar o Criador ou associar parceiros a ele. Fazer algo igual a ele além do Criador. Esse é um pecado imperdoável se você morrer assim você. Não vai. Isso é. bonito. Essas são praticamente as únicas perguntas que vêm à minha mente no momento.
Ok, então, como eu disse, eu te estendo o convite de qualquer forma para aceitar o Islã, sabe? Para fazer isso. Você pode fazer isso agora se quiser vir outra vez. Tempo e faça perguntas. Você também é bem-vindo a fazer isso. Tá tranquilo, eu vou voltar outra hora. Com certeza, eu definitivamente vou pegar o Alcorão. Eu definitivamente quero ler tudo primeiro. Sinta-se livre para voltar e perguntar. Certo. E eu falo. Para você. Ah, você. Tchau. O